Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar seu like, compartilhar, para que mais vidas possam ser abençoadas através desses vídeos que eu tenho colocado no meu coração. Quero trazer um tema muito importante aqui, que muitas vezes as pessoas não conhecem, é sobre as festas judaicas, né? Que aconteceu, como acontece até hoje, né, em toda a comunidade judaica, e quase não se fala, né, delas no Novo Testamento, né? Mas acontecia que Jesus veio para cumprir a lei, né? Não veio para abolir a lei, mas veio para cumprir toda a lei. Inclusive foi ele o único que cumpriu toda a lei no pé da letra, foi o Senhor Jesus. Mas as festas aconteciam porque ele como mancebo ainda, tinha que comparecer perante o Senhor, fazendo as peregrinações anuais, que era pelo menos 2 vezes por ano. A primeira no primeiro mês e depois no 7º mês, que tinha as grandes festas judaicas, né? Que todo mancebo antes de se casar era obrigatório fazer essa peregrinação pela lei, né? Era um mandamento. Eu quero citar algumas aqui importantes que Jesus compareceu, inclusive deixou bem claro, assim, de forma não muito clara mesmo, mas dá para perceber, né? Desde a multiplicação dos pães, desde ele falar que ele era o pão da vida, né? João falando que ele era o pão da vida. Ele era a luz do mundo, era outra festa que acontecia no final do ano, né? Que é como fosse o nosso Natal hoje, que chama-se a festa de Hanukkah, que é chamada Festa das Luzes, né? Algumas palavras que foram ditas por ele, e os discípulos escreveram sobre ele, e confirmando essas festas que era comum no Novo Testamento também, ainda era comum. Como até hoje eles cumprem também, né? Eles fazem a peregrinação, quem está na diáspora, né, no exílio, faz pelo menos uma vez por ano, tem que ir para Israel para fazer nessas grandes festas, né? E, e muitas festas interessantes que Jesus participou, que vou deixar aqui explicado para que todos possam conhecer, né? Que realmente as pessoas não têm o calendário hebraico em suas mentes, mas o calendário é muito importante. Vou estar aqui no outro vídeo também, memorizando com vocês o calendário hebraico, mas eu quero falar sobre alguns meses importantes, né? Porque o mês de Nissan, que era o mês da Páscoa, o mês de Iyar e o mês de Sivan. Nesses 3 primeiros meses, um mês religioso, que tinha o calendário religioso, que era esse que começava o primeiro mês, o mês de Nissan, e o calendário civil, que é o 7º mês do calendário religioso, mas na verdade ele é o primeiro mês, que é contado o mês que foi da criação do homem, né? O 7º foi colocado como o 7º mês depois que o povo de Israel saiu do Egito, que o mês de Nissan começou a ser o primeiro mês do ano. Então no mês de Nissan começa a Páscoa, né? A Páscoa começa no 14º dia do mês de Nissan, e por 2 dias eles comemoram a Páscoa, né? Por 2 dias. A semana toda é a semana da Páscoa, mas eles faziam a preparação, as preparações, tudo, para quando chegasse no 14º dia, começasse o dia do pães ázimos, que falava que era a Páscoa. Então, antes de começar, na semana da Páscoa, semana antes, eles reviravam as casas, todas as casas judaicas, para não deixar que no dia da Páscoa tivesse algum alimento que fermentasse, que tinha fermento. Era proibido quando começar a Páscoa com esses alimentos que fermentava dentro de casa. Então eles faziam os pães, faziam banquete para que convidavam os vizinhos, davam para os os mais necessitados, para que pudesse ser eliminado todo o fermento da casa. Por isso que na época de Jesus se achou um menino na multiplicação dos pães, achou um menino com 5 pãezinhos. Os pães, a Bíblia fala que os pães que aquele menino tinha era feito com cevada, que não era normal, né? Que ninguém comia quase pão com cevada. Mas quando chegava na época da Páscoa, eles tinham que fazer o pão de cevada porque tinha que eliminar o fermento. E Jesus falava cuidado com o fermento dos fariseus, tudo era nessa mesma época, né? Ele aproveitava as festas para poder falar alguma coisa, para ensinar o povo.
Então no 14º dia, 14º dia começava a Páscoa, né? E do segundo dia da Páscoa começava a festa das semanas, chamada Shavuot, festa da semana. Shavuot quer dizer semana, e Shavuot significa semanas, que são 7 semanas certinho, que dá 49 dias, e todo judeu chamava-se o dízimo dos cereais, né? Era levado no templo. Então durante 49 dias eles pegavam um punhado de cereal e colocavam no saco, que era o homem, que chamava o homem, né? Era uma quantidade boa que colocava todo dia. E quando chegava no 49º dia, eles pegavam aquele saco e levavam para o templo. Chamava-se a festa das semanas e o dízimo dos cereais. E no sétimo mês, né? No sétimo mês tinha o Rosh Hashanah, que era o começo do ano, né? O ano civil. E 2 dias antes de Rosh Hashanah, que seria no sétimo mês, no sexto mês, que seria no dia 27, dia 28 ou dia 29 do mês de Elul, um mês antes, e era a festa das trombetas. Essas festas das trombetas, eles tocavam a trombeta anunciando o ano novo que ia chegar, chamado Rosh Hashanah. Então nesse mês, sétimo mês, tinha o mês, era o Rosh Hashanah, que era o começo do mês, tinha a festa do Yom Kippur, que é o dia da expiação, e as festas das cabanas, tudo nesse mesmo mês, né? Que era um mês que também de peregrinação. Todos os judeus tinham que vir uma vez ou 2 vezes por ano para poder fazer peregrinação para participar dessa festa que era feita só em Jerusalém. E, e no sétimo mês e era o dízimo das frutas, né? Que fazia as festas das cabanas. Nas festas dessas cabanas eles penduravam todas as frutas das colheitas que tinha, que era laranja, as frutas cítricas, né? Que era tipo de Israel, romã. Todas essas frutas eram colocadas em cima das cabanas e tinha que levar para o templo também, o dízimo da parte das frutas, né? E essas são as principais festas judaicas, né? Que acontecia em Nissan, que era o primeiro mês, Iyar e Sivan, que era a festa das semanas, e no sétimo mês tinha o toque da trombeta, né? A festa das trombetas, o Rosh Hashanah, que era o começo do ano, e depois o Yom Kippur e a festa das cabanas, que é dos tabernáculos que falava. Todas essas festas, essas últimas festas chamavam as grandes festas, né? Que era a mais importante. A festa mais importante do judaísmo é o Yom Kippur, né? Que é o dia do perdão. E depois no final, lá no finalzinho do calendário, no mês de Adar, tinha as festas onde as pessoas se davam presente, que foi colocado como festa lá na época de Esther, né? Que dava presente para os outros, se alegrava. E era a festa dos presentes lá. Então são essas festas principais que é bom aprender. Acontecia no mês, durante Jesus estava também, ela sempre aconteceu, só que não era muito explícita, né? Só quando a gente aprende um pouco o judaísmo que a gente aprende. Outro vídeo eu vou colocar aqui os meses judaicos, que é bom também memorizar todos esses meses aí, que alguns meses não teve coisas importantes, mas esses 3 primeiros meses e os meses depois do sétimo mês tem muitas coisas interessantes. Amém? Deus abençoe.